Nós agora já estamos caminhando, na verdade, para o finalzinho mesmo, como eu já tenho falado. Nós hoje vamos terminar o tópico da ressurreição e na semana que vem, se tudo der certo, nós vamos terminar a nossa série falando a respeito da ascensão de Jesus e um pouquinho, muito rapidamente, do ministério de Jesus hoje. Jesus continua atuando, ele está vivo, ele continua atuando hoje, assentado ali ao lado de Deus Pai, e nós vamos ver um pouco, muito rapidamente, algumas características aí desse ministério, se o nosso tempo permitir. E esses elementos aqui relacionados ao futuro, a segunda vinda de Jesus, o reino milenar, a eternidade, nós vamos ver no nosso estudo de escatologia que está programado para o final do ano, nosso bloco ali de estudos a respeito desse assunto. Mas na semana passada nós começamos a ver alguns aspectos da ressurreição de Jesus. E nós fizemos uma divisão tríplice aí, esse é o nosso tripézinho pelo qual nós temos caminhado. A gente viu então, na semana passada, a relevância teológica da ressurreição, e hoje nós vamos ver os dois próximos tópicos ali, os relatos históricos que estão principalmente nos evangelhos, mas também em Atos e 1 Coríntios, e os ataques céticos, e assim nós terminamos hoje a nossa abordagem da ressurreição. Eu vou falar um pouco mais rápido do que habitualmente, vou condensar o assunto para que a gente possa ganhar tempo, mas eventualmente se vocês tiverem aí alguma dúvida, alguma questão, vocês podem apontar. Na semana passada então, a gente mostrou a ressurreição como cerne do Evangelho, é algo que faz parte ali do núcleo da mensagem do Evangelho, e nós vimos as implicações disso, o atestado de messianidade de Jesus, a certeza de justificação dos crentes, o fundamento do novo nascimento e a viva esperança do crente, a garantia de ressurreição dos cristãos e, por fim, o impulso à santificação dos salvos. Isso tudo nós já vimos na semana passada. Quem não esteve aqui na semana passada pode ver lá no YouTube que tem gravado lá a nossa jornada por esses textos. Hoje nós vamos começar falando a respeito dos relatos históricos. Eu mencionei para vocês que nós não teríamos tempo de ler todos os relatos que os evangelhos trazem, mas é importante você reparar que Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles enfatizam, relatam a ressurreição de Jesus, de novo, porque isso é algo central na pregação do evangelho. Os evangelistas não poderiam deixar isso de fora, não apenas pela natureza incrível disso, mas pelo significado teológico que a gente já viu. Mas além dos evangelhos, a gente tem também o relato de Atos e o relato de 1 Coríntios. Então notem que em termos de autores independentes ali, nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João e Paulo. Nós temos 5 autores. Em termos de documentos bíblicos que relatam como aconteceu esse processo aí, como foi essa ressurreição, nós temos 6. Mas em termos de autores nós temos 5, já que Lucas escreveu Lucas Atos. Porém, é importante lembrar que Lucas escreveu isso não como uma testemunha ocular, mas como alguém que foi pesquisar o que aconteceu. Ele abre o seu evangelho falando, olha, eu fui atrás, eu pesquisei, eu ouvi o que as outras pessoas falaram. Então o relato de Lucas, ali em Lucas Atos, é um relato que tem o peso de outras testemunhas oculares, ainda que Lucas, propriamente dito, não tenha sido testemunha ocular. Então nós não vamos ler todos esses relatos, mas eu quero ler o de 1 Coríntios de novo com vocês. Então abram lá em 1 Coríntios, capítulo 15, porque ele tem uma ênfase importante aí que eu quero dar para o nosso estudo aqui de hoje. Mas antes de nós lermos o texto, para que a gente tenha uma noção ali do que cada evangelista, do que cada documento traz de característica particular da ressurreição, eu trouxe para vocês aí alguns destaques desses textos. Eu comentei que era bom que vocês lessem esses textos ao longo da semana. Não sei se todos leram, não sei quem leu, mas se você leu, você reparou que, é claro, cada um dos evangelistas, cada um dos relatos tem um destaque particular. Muitos falam exatamente da mesma coisa, os mesmos eventos, é claro, da ressurreição de Jesus, só que eles abordam alguns aspectos particulares. Então, por exemplo, o relato de Mateus mostra para nós a questão do suborno dos guardas.
O corpo de Jesus não estava mais no túmulo e a liderança judaica fala, olha, a gente está subornando vocês para que vocês digam que o túmulo foi roubado. Vocês dormiram, pegaram no sono, vieram os discípulos, levaram o corpo de Jesus embora. Então você tem ali em Mateus essa versão da história sendo contada, a versão essa que vai perdurar nos líderes judaicos, os líderes judeus, até pelo menos o século II, o pessoal falando que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos porque os guardas romanos caíram no sono. Então Mateus traz isso aí para nós. E você tem, no finalzinho do Evangelho de Mateus ali, o famoso episódio da grande comissão, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Você tem essa finalização do Evangelho de Mateus, é uma característica, um destaque de Mateus. Em Marcos, tem um detalhezinho que eu acho muito interessante, que quando Jesus ressuscita, ele fala assim, olha, ele fala, acho que para Maria Madalena, se não me engano, ele fala assim, olha, diga aos discípulos e a Pedro que me encontrem na Galileia. O texto faz questão de destacar Pedro. Então, todos devem ir me encontrar naquele lugar, inclusive Pedro. Por que vocês acham que Jesus fez questão de destacar o nome de Pedro? Por quê? Todos os outros e Pedro. Por que ele destaca o nome de Pedro? Porque o quê? Porque ele era importante? Ok. Pedro tinha negado a Jesus. Então, quando Jesus fala, olha, manda todo mundo e Pedro ir até a região que eu estou mandando, não parece que Jesus vai dar uma bronca em Pedro, mas parece que, olha, Pedro tem esperança, Pedro será restaurado. É um destaque muito bonito do Evangelho de Marcos. Quando tem esse e a Pedro, mostra que o mesmo Pedrão que tinha acabado de negar Jesus ali, estava chorando amargamente, sofrendo amargamente por isso, ele tinha esperança de restauração e ele seria de fato restaurado. Tanto que ele foi. Em João, nós vemos Jesus falando para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. A gente vê essa restauração de Pedro. Então no Evangelho de Marcos você tem esse detalhezinho aí. Lembrando que Marcos, provavelmente, é o registro das memórias de quem? Pedro. Provavelmente Marcos andou muito tempo ali com Pedro, era um companheiro de Pedro, e em algum discurso de Pedro ele tomou aquelas palavras e organizou aquilo como um livro. Então esse destaquezinho que Marcos faz pode ter veio provavelmente, possivelmente da boca do próprio Pedro. Então aquilo marcou Pedro. Falou, olha, eu neguei a Cristo, mas ele me restaurou, tanto que aqui estou eu hoje. Em Lucas, nós temos o relato do caminho de Emaús, que é um relato que nos causa até um pouco de estranheza, porque a gente vê dois caras tristes andando lá, indo lá para o interior, vindo de Jerusalém, e aí Jesus chega, e eles batem mó papo assim com Jesus, eles não percebem que é Jesus, e aí eles estão andando lá, e Jesus chega, e por que vocês estão tristes assim? E ele, poxa vida... Eles, né? Poxa vida, você está tanto tempo aqui em Jerusalém, você não sabe, você é o único que não sabe. Era Jesus, a gente esperava e não aconteceu. E Jesus, poxa vida, é mesmo, rapaz? E os dois lá, é verdade, e a gente está aqui triste. Estou indo embora, tchau. Não, fica com a gente. E aí na hora que Jesus parte o pão, né? Você fala, é Jesus, buf, e Jesus desaparece, né? Ali no texto parece que eles têm não um impedimento físico de ver quem é Jesus. Não é que Jesus estava encapuzado, falando com uma voz meio diferente, para não saberem que é Jesus. Parece que é realmente um bloqueio espiritual. Eles não estavam percebendo quem era Jesus. Até porque, para eles, Jesus ainda estava morto. E isso era o motivo da tristeza deles. Mas Jesus então tira essa venda dos olhos deles para que eles possam ver. Em Lucas a gente tem também o relato da ascensão de Jesus, quando Jesus é levado ao céu. Relato esse que aparece também no comecinho do livro de Atos, também escrito por Lucas. Em João a gente tem o famoso episódio de Tomé, que ele fala, não, eu só acredito vendo. Aí Jesus aparece e fala, tá bom Tomé, estou aqui, pode tocar as minhas feridas. E esse é o auge do Evangelho de João. Se você estudar qualquer livro que fala sobre a estrutura do Evangelho de João, você vai reparar que a fala de Tomé, Senhor meu e Deus meu, é o auge do Evangelho de João, é o clímax do Evangelho de João. Aquela declaração de Tomé é uma declaração profunda. De fato, Jesus é Senhor e de fato, Jesus é Deus. Então, Tomé é o agente dessa declaração tão profunda. E isso vence a incredulidade dele, né?
E você tem o relato do mar de Tiberíades, quando alguns discípulos estão ali pescando, e aí Jesus chega e fala com eles lá, conversa com eles lá, e aí Pedro vê que é Jesus, pula na água lá, vai até Jesus, e eles têm uma refeição ali à beira do mar, ali do mar da Galileia ali, né? E aí você tem o diálogo de Pedro e Jesus. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Fala da morte de Pedro, fala sobre João, Pedro pergunta a respeito de João para Jesus, enfim, são detalhes que a gente não pode explorar aqui, porque a gente não tem tempo, mas são alguns destaques aí. Em Atos, você tem o destaque de que Jesus esteve ressurreto, atuando aqui por 40 dias, essa menção é importante, porque não foi apenas algo pontual que aconteceu, algo isolado ali, uma vez ou outra, não, foi algo que se prolongou por 40 dias da sua ressurreição. Você tem o relato da ascensão de Jesus e você tem a visão que Paulo tem, a aparição de Jesus a Paulo. Não é algo que Paulo imaginou ali no caminho de Damasco, realmente Jesus apareceu ali, se mostrou ali a Paulo, em Atos capítulo 9, que é a conversão de Paulo. Não foi um devaneio de Paulo, né? Paulo não estava com muito sol na cabeça, teve uma crise de insolação e aí ele pensou que era Jesus. Não, realmente Jesus se mostrou ali a Paulo no caminho de Damasco. Isso está em Atos 9. Em 1 Coríntios 15, que a gente vai ler aqui agora, a gente tem o destaque, a singularidade de que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, o que é importante como um relato histórico confiável. Olha só o que diz então 1 Coríntios 15, de 3 a 8. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então eu trouxe aqui para vocês algumas considerações gerais a respeito desses relatos. De novo, nós não temos tempo para entrar em detalhes, mas a gente pode tecer algumas considerações gerais aí a respeito desses relatos históricos. Então eu trouxe aqui uma tabelinha que vocês podem encontrar no livro Enciclopédia de Apologética do Norman Geisler. É um livrão assim grande, mas que ele dedica algumas páginas a tratar da ressurreição de Jesus. Em caráter apologético, esse livro é muito bom. E aquele outro livro também do Norman Geisler, que chama Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, no que diz respeito à apologética da ressurreição, é muito bom também. Ele traz algumas tabelas aí. Uma das tabelas é essa daqui, ó. Você tem o relato das aparições de Jesus aqui. Então, Maria Madalena, a Maria e outras mulheres, Pedro, os 2 discípulos a caminho de Emaús, você tem os 10 discípulos, depois os 11 discípulos com Tomé reunido, 7 discípulos no mar de Tiberíades, a comissão apostólica de Mateus 28, a grande comissão, 500 pessoas que veem Jesus de uma vez, Tiago, a ascensão de Jesus e depois a aparição de Jesus a Paulo. E aqui você tem onde essas aparições estão registradas, mostrando que existem relatos que estão alinhados e relatos que estão diferentes, mostrando uma pluralidade dessas aparições, uma variedade dessas aparições. Então, considerações gerais. Em primeiro lugar, é difícil organizar cronologicamente e em detalhes todas as aparições de Jesus. E alguém poderia falar, isso mostra então que é mentira. Na verdade, é o contrário. O fato dos evangelhos, dos relatos históricos, mostrarem detalhes que às vezes é difícil da gente casar numa linha cronológica exata, isso comprova, na verdade, a confiabilidade dos relatos. Porque significa que os evangelistas, os autores, eles não sentaram para combinar o que aconteceu. Eles registraram aquilo de acordo com o que eles viram, como testemunhas oculares que eram, ou baseado naquilo que eles ouviram das testemunhas oculares. E quando você ouve histórias de pessoas diferentes, mesmo que seja o mesmo evento, você vai ter detalhes diferentes. Pessoas que enfatizam um detalhe que o outro não se atentou, pessoas que enfatizam outros detalhes que os outros nem tenham percebido. Então você tem várias descrições diferentes que, na verdade,
confirmam a confiabilidade desses relatos. Segundo lugar, é possível que a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto tenha sido uma mulher, Maria Madalena. Ao que parece, foi Maria Madalena a primeira pessoa que viu, que falou com Jesus ressurreto. Uma informação surpreendente para os padrões da época. Por quê? Se os evangelistas quisessem inventar um relato da ressurreição, eles jamais colocariam que a primeira pessoa que apareceu para Jesus foi uma mulher. Porque naqueles dias, as mulheres, muitas vezes elas não eram nem mesmo tidas como testemunhas confiáveis num tribunal. Elas eram colocadas numa posição de relativa inferioridade diante da sociedade. E o fato de Jesus ter se mostrado primeiro a uma mulher, que é Maria Madalena, assim como Jesus se revelou no seu ministério messiânico também a uma mulher primeiramente, a mulher samaritana, mostra para nós que Jesus não era machista, como algumas pessoas teimam em dizer, que a Bíblia não é machista, como algumas pessoas tentam em dizer, mas que Jesus tinha em alta conta as mulheres que acompanhavam o seu ministério, e que isso mostra que não foi um relato inventado. Porque naquela época não faria sentido você atribuir um relato de ressurreição a alguém que não tinha nenhum respeito, juridicamente falando. Não faria sentido isso. Então isso confirma, mais uma vez, não apenas o caráter moral de Deus, de Jesus, em se relacionar ali, aparecer, falar, se comunicar com uma mulher, como se fosse sendo uma serva normal como os outros, dando esse privilégio de aparecer ali em primeiro lugar a ela. Não apenas mostra que Jesus não era machista, mas mostra também esse aspecto de não invenção. Não faria sentido inventar isso. Então, ao que parece, a primeira pessoa realmente foi Maria Madalena. Em terceiro lugar, as pessoas que eram céticas à mensagem de Cristo afirmaram ter visto a Jesus e se convertido ao cristianismo. Por exemplo, Tiago e Paulo. Tiago, que é o autor da epístola de Tiago, se torna líder da igreja de Jerusalém e era um dos irmãos de Jesus. E os evangelhos falam que os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. Mas Tiago não apenas diz ter visto Jesus ressurreto, como ele passa a ser o líder da igreja de Jerusalém e, de acordo com os relatos históricos, ele foi martirizado, sendo empurrado de cima do templo, e depois o trabalho foi finalizado ali com o apedrejamento. Ou seja, ele realmente se converteu. Se a ressurreição de Jesus não fosse algo que realmente aconteceu, algo realmente verdadeiro, isso seria só mais um motivo para Tiago falar, viu, meu irmão estava viajando na maionese. Mas não foi isso que aconteceu. Realmente Tiago mudou de vida, ele se converteu. O mesmo com Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, mas quando ele viu Jesus no caminho de Damasco, a sua vida virou de ponta cabeça. Inclusive, além disso, os discípulos, até então acuados, se revestiram de coragem, indo ao martírio. Todos os discípulos sofreram por afirmarem que Jesus tinha ressuscitado. Todos. João foi o único que não morreu martirizado, mas ele foi exilado por conta disso, sofreu também por conta disso. E por ser novo ainda na época, ele foi talvez um dos que mais tenha sofrido aí ao longo do tempo, por afirmar que Jesus tinha ressuscitado mesmo e que Jesus estava vivo. Diga, Henrique. Uma mentira cara e uma mentira, assim, a gente vai ver mais pra frente que era uma mentira que, se fosse mentira, seria fácil de comprovar que era mentira. Mas não tinha como comprovar que era mentira, porque era verdade e porque, se você tivesse inventado uma história, você não morreria por isso. Mas eles morreram por isso. Então você percebe aí um aspecto especial desse testemunho, um impacto especial desse testemunho na vida dos autores, dos discípulos, né? Dos autores bíblicos e dos discípulos. Em quarto lugar, as aparições aconteceram repetidas vezes, em momentos diversos e com pessoas distintas, sendo que em uma dessas aparições nós temos aí mais de 500 testemunhas oculares, e Paulo fala, a maioria ainda está viva. Por que Paulo fala que a maioria ainda estava viva? Por quê? Pergunta, eu vi Jesus ressurreto, cara, quem garante isso? Olha, eu e mais 499 pessoas viram. Tá, vou perguntar para os outros. Tá bom, pergunta para os outros. Eu vi. Então você tem muitas testemunhas oculares confirmando a ressurreição de Jesus. Isso é importante para colocar a ressurreição de Jesus como um relato histórico confiável, algo que poderia ser confirmado por várias pessoas.
E não apenas essas 500 aqui, que é um número bem expressivo, mas a todos os outros que viram Jesus em momentos variados. Jesus não apareceu uma vez só. Ele apareceu uma vez, depois de alguns dias outra vez, depois outra vez, com o número de pessoas variando. Então o relato das aparições de Jesus nos leva a essa observação. Quinto e último lugar. Aqui eu coloquei uma tabelinha que também está nesse livro do Norman Geisler, que mostra de novo as pessoas que viram Jesus ressurreto. E aqui tem um detalhezinho sobre ver, ouvir e tocar Jesus. Essa tabelinha aqui, ela é importante porque, é o que eu digo no textinho aí do lado. O fato de Jesus ser visto, tocado, ouvido e comer com os discípulos, mostra sua ressurreição corpórea, diferente do que as seitas ensinavam. Então as pessoas falavam assim, na verdade Jesus nunca teve um corpo físico, já falei desse erro, dessa heresia para vocês. Só que os apóstolos sempre bateram na tecla que Jesus era de corpo, carne e osso, e Jesus ressuscitou de carne e osso também. Jesus não ressuscitou como um Gasparzinho, até porque isso não é ressurreição. Ressurreição é você ter o corpo e a alma conectados novamente, numa unidade. E foi isso que aconteceu com Jesus. Então o relato da ressurreição enfatiza muito. Jesus perguntando, estou com fome, aqui que vocês têm para comer? Jesus falando, toca em mim. Os discípulos ouvindo o que Jesus falava. Os próprios discípulos pensavam ser um fantasma. Jesus falou, não, toque em mim. Vocês vão ver que um fantasma não tem carne e osso como eu tenho. Então você tem essa ênfase dos evangelistas, por quê? Combatendo essa tendência de achar que Jesus tinha ressuscitado apenas em espírito, que ele não tinha carne e osso. Isso também traz algumas implicações a respeito da natureza do corpo glorificado e da convivência serena entre glorificados e mortais. Por que essa implicação é importante? Nós sabemos que no reino milenar, lá no futuro, quando Jesus voltar e estabelecer o reino milenar aqui, algumas pessoas entrarão no reino milenar porque já morreram e ressuscitaram e tiveram seu corpo glorificado, como Jesus teve. Mas algumas pessoas vão entrar no reino milenar sem o corpo glorificado. Ou seja, essas pessoas vão morrer. E uma das dúvidas que as pessoas têm é assim, peraí, como que o corpo glorificado vai interagir com alguém que não tem o corpo glorificado? É simples, isso já aconteceu. Jesus comeu com o pessoal normalmente, Jesus esteve ali conversando, andando, batendo papo ali. Claro que o corpo de Jesus, ele tem alguma diferença ali, não é que Jesus ficava saindo brilhozinho do corpo dele, meio crepúsculo, né? Não é glitter, assim, não é isso. Mas a gente sabe que é um corpo que não se corrompe mais, é um corpo incorruptível, é um corpo que não tem mais imperfeições, não tem mais doenças, é um corpo que não pode ser destruído. Os corpos glorificados são assim. Mas, em termos de convivência, é normal. Então no reino milenar, nós estaremos lá, eu vou estar com o meu corpo glorificado, aí o meu tatara neto vai estar com o corpo dele mortal, porque ele entrou no milênio sem ter o seu corpo glorificado. A nossa convivência vai ser uma convivência normal. Eu vou na casa dele comer bolo de cenoura com chocolate, numa boa lá, ele vai fazer para mim, eu vou falar, só seu tatara, vamos moleque, me respeita e faz bolo de chocolate aí. Bolo de cenoura com chocolate. Vou comer lá o bolo de chocolate com ele normal. É claro que isso vai nos lembrar de que ainda não é o fim da história, porque pessoas vão morrer. A gente não sabe se as pessoas crentes morrerem, assim que elas morrerem, elas já vão ser glorificadas. A gente não sabe, a Bíblia não fala. Mas a gente é lembrado de que o final da história ainda não é o reino milenar. Isso vai acontecer no final da história mesmo, depois do reino milenar, quando todos vão desfrutar da eternidade com o corpo glorificado. Mas isso é detalhes para a gente conversar posteriormente, lá no final do ano. Por enquanto, cabe a nós ressaltar isso. A convivência de glorificados e mortais é uma convivência normal e perfeitamente possível. Então essa crítica que fazem é uma crítica sem fundamento. Certo? Falei muito rápido, conseguiram pegar tudo? Deu para entender tudo? Beleza. Então, dos relatos históricos, é isso que eu tinha para falar. Posso avançar? Vocês querem perguntar alguma coisa? Daqui? Diga, Kevin. C.S. Lewis fala que o corpo glorificado ele atravessa a parede, é verdade isso aí? Olha, o C.S. Lewis ele é muito criativo, desde as Crônicas de Nárnia.
a gente vê Jesus atravessando paredes ali, né? Mas a gente não sabe se todo mundo vai ter essa habilidade. O texto não fala sobre isso. O que o texto fala do corpo glorificado é que ele não se deteriora. Agora, se eu vou virar um X-Men, vampira, aí eu já não sei. Eles acham que é isso. Mas ia ser engraçado. Mas não é a vampira que atravessa a parede, quem é a Lince Negra, né? Todo mundo vai virar o X-Men. O texto não fala, é uma crítica baseada na imaginação das pessoas. As pessoas falam, Jesus atravessou a parede, então quer dizer que todo crente vai ter, todo corpo glorificado tem essa habilidade também. O texto não fala nada sobre isso quando fala do corpo glorificado. O que fala é que o nosso corpo não vai se deteriorar, isso fala. A gente não vai ter doenças, é o corpo perfeito. Agora, não significa que é um corpo que tem superpoderes, assim, de voar, atravessar paredes. Isso o texto não fala. Diga, Vitão. Pois é. Sendo Deus, ele andou sobre as águas. Nada o impediria de, sendo Deus, também atravessar a paredes e se colocar no meio dos discípulos. Exatamente. Bom paralelo. Então, assim como Jesus fez milagres envolvendo o seu corpo antes da ressurreição, ele poderia fazê-lo depois. O que não significa que nós vamos desfrutar disso também. Então a gente tem que tomar cuidado, muito bem colocado isso, Kevin, porque as pessoas, elas imaginam coisas meio fantásticas assim, então tipo, todo mundo vai ser meio super-homem e tal, e o texto bíblico enfatiza outra realidade. O texto bíblico enfatiza que nós não vamos ter doenças, o nosso corpo não vai se deteriorar mais, isso é bom, os nossos olhos vão funcionar bem. O Vitão está feliz por isso, pensou, Vitão? Um corpo que não se destrói a cada dia, maranata, né? Então, quem tem problema nas pernas, aleijado, vai poder andar. Quem é cego vai poder ver. Doenças degenerativas não vão mais existir. Essa é a maravilha do corpo glorificado. Agora, quais são as implicações disso? Se a pessoa vai ter algum tipo de habilidade especial, o texto não fala. Jesus teve por quê? É Jesus. Ele já fazia milagres antes, envolvendo o corpo dele, né? Então, essa crítica que o pessoal faz é uma crítica bem maldosa, que nós não defendemos isso. Pessoas sensatas não defendem isso. Beleza? Podemos avançar mais um pouquinho? Ok. Vamos agora então para os ataques céticos. Eu listei aqui 6 ataques que geralmente fazem sobre a ressurreição de Jesus. Então, a parte do estudo agora, ela tem um caráter notoriamente apologético, majoritariamente apologético. Ou seja, eu quero mostrar para vocês que as acusações ou as teorias, as elucubrações aí que fazem sobre a ressurreição de Jesus não ter acontecido, mas alguma coisa deu a entender que Jesus ressuscitou, mas na verdade não era nada disso, essas teorias todas elas são absolutamente infundadas. E um simples exercício de lógica, a partir dos documentos que nós temos, já mostra que isso não é possível. Jesus realmente ressuscitou. O túmulo estava realmente vazio. É importante a gente adotar aqui um pressuposto. Para nós, crentes, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, em termos históricos, tudo o que ela diz é verdadeiro, é inerrante, não tem erros de precisão histórica. Então, todos os evangelistas, todos os evangelhos, bem como Atos e 1 Coríntios, falam de eventos históricos verdadeiros. Agora, mesmo para quem não é cristão, deve haver uma honestidade intelectual de lidar com os documentos do Novo Testamento como documentos fidedignos, como documentos históricos fidedignos. Porque o pessoal fala assim, olha, eu não posso acreditar que Jesus ressuscitou porque é a Bíblia que fala isso. Mas peraí, por que não? São 6 documentos históricos confirmados, com historicidade confirmada, com autoria defendida, são testemunhos do primeiro século. Você não pode jogar fora só porque essas pessoas, ao verem Jesus ressuscitar, escreveram sobre isso e, portanto, se converteram ao cristianismo, como aconteceu com Paulo ou com Tiago. Você não pode fazer isso. Mas as pessoas movidas pelo desejo de negar a fé cristã, como que elas fazem? Elas desacreditam os relatos bíblicos e, portanto, falam Jesus não pode ter ressuscitado, porque isso aí foi algo que essas pessoas, esses crentes, inventaram. Isso é desonestidade intelectual. Mesmo o incrédulo tem que ser honesto com os documentos históricos. A Bíblia é um documento histórico. Ela foi escrita no momento da história por testemunhas oculares daquilo, que elas viram ali, Jesus ressuscitando e tudo mais, e elas deixaram isso registrado para que hoje nós tivéssemos acesso a isso.
É claro que essa é uma discussão maior do que a gente tem aqui para tratar, mas esse é um pressuposto importante. Quais são as teorias, então, a respeito da ressurreição de Jesus? Então, em primeiro lugar, existe a teoria do roubo do corpo. Se vocês olharem em Mateus 28, vocês vão ver que, de fato, essa teoria é uma teoria bem antiga e que nasceu nos líderes judaicos, que não queriam admitir que Jesus tinha ressuscitado, porque isso, claro, queimaria o filme deles e tiraria eles da posição em que eles estavam, colocando eles em maus lençóis. Vejam aí Mateus 28, 11. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera sobre a ressurreição de Jesus. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. O Evangelho de Mateus foi escrito mais ou menos no ano 50. Ou seja, desde o momento da ressurreição de Jesus até o ano 50, quase 2 décadas depois, as pessoas ainda divulgavam essa versão, os líderes judeus ainda divulgavam a versão de que o corpo de Jesus tinha sido roubado enquanto os soldados estavam tirando um cochilo lá. E nós vemos por outros documentos históricos que, na verdade, isso foi divulgado até pelo menos o século II. Ou seja, os líderes judeus queriam fazer a cabeça do povo acreditando que Jesus não tinha ressuscitado, mas que o corpo dele tinha sido roubado. Muito bem, quais são os problemas com essa teoria? Como que você, num primeiro momento, rebateria essa teoria? O corpo de Jesus foi roubado. O que você diria sobre a viabilidade disso? Parece viável para você? Ok. Teria um jeito muito, além do testemunho ocular, que você poderia falar, olha, várias pessoas viram, esse é o problema. Então, roubou o corpo, mas eu vi. Então, seria muito fácil para as pessoas que viram Jesus falar, olha, o corpo não foi roubado, eu vi Jesus ressurreto. Mas tem um outro detalhe que faz com que a gente olhe para essa teoria como algo um pouco infantil. Diga, Nicolas. A pedra, ok, mas eram 10 discípulos, né? Mesmo que fossem 10 franguinhos, dava para rolar a pedra, talvez, vai. Talvez, tivesse um gotinha lá para ajudar, Pedro era pescador, talvez ele fosse um pouquinho mais parrudo, daria. Mas tem um detalhe que... Exatamente, os caras lá rolando, e o que os caras tinham tomado? Dramin? Os soldados lá, tomaram Dramin lá, morto, e não vendo nada. Olha só, eu listei aqui algumas coisas, olha só. A gente sabe que foram os líderes judaicos que subornaram os guardas romanos. Mas a questão é, por que os soldados romanos se arriscariam a pena capital por terem dormido em serviço? Eles eram guardas romanos. Eles concordaram com a ideia de que eles tinham dormido em serviço. Isso poderia levá-los a uma pena capital. Então eles concordaram isso numa boa. Tanto que os líderes judeus de Mateus 28 falam, olha, se isso chegar até o governador, fiquem tranquilos que a gente convence ele, a gente protege vocês. Então esse é um ponto. Outro ponto, não faria sentido os discípulos terem roubado o corpo de Jesus para depois disso serem todos eles martirizados. Pensa, você divulgou uma mentira. Você falou, Jesus ressuscitou, mas eles não sabem que na verdade a gente que roubou o corpo. E por que você ia morrer por isso depois? Todos foram martirizados depois. Isso faz algum sentido? Não. O primeiro aperto você falaria, gente, era brincadeira, calma, o corpo tá lá, tá na tenda do Pedrão, fica esperto, calma, nada a ver. Eu participei disso, mas eu me arrependo, tá tranquilo, me livra. Mas não, todos, inclusive os outros, todos os discípulos foram martirizados, os crentes depois foram martirizados crendo nesse testemunho, mas as testemunhas oculares não negaram isso. Pedro abriria o bico, né? Olha, eu não tenho nada a ver com isso daí, não. Imagine depois, né? Então isso não faz sentido. Outra coisa, alguns poderiam defender que José de Arimateia foi quem arquitetou o plano. Então sabe aquela coisa meio
O Grande Truque, aquela coisa meio... Como chama aquele filme lá dos mágicos? Truque de mestre, né? Então, colocaram Jesus no túmulo, mas não sabiam que o túmulo tinha um fundo falso. E então tiraram Jesus dali e os discípulos todos levaram lá, meio David Copperfield, né? Isso não faz sentido. Por que não faria sentido José de Arimateia se envolver nisso? Quem foi que pediu o corpo para Pilatos? José de Arimateia. Então ele está se expondo. E lembrem que ele era um membro do Sinédrio. O túmulo era dele e ele era um membro do Sinédrio, ou seja, ele era uma autoridade judaica de destaque. E ele mesmo pediu o túmulo ele mesmo pediu o corpo de Jesus para colocar no túmulo dele. Então José de Arimateia, na posição dele, se envolver com uma coisa dessa, não seria muito inteligente da parte dele. Ele certamente ia perder a cabeça por uma coisa que é óbvio que ia recair sobre ele. E, em último lugar, é infantil acreditar que os discípulos, simples pescadores, poderiam ter enfrentado os soldados romanos que guardavam o túmulo de Jesus. Mesmo que os soldados tivessem caído no sono, que a gente sabe que é mentira, porque os líderes judeus que falaram disso. Os soldados romanos eram competentes, os caras eram muralhas, os caras eram treinados para morrer pela tarefa deles. Aí vai lá o Pedrão com a sua rede, joga ali, os soldados dizem, não, estamos presos, nossa, e roubam o corpo. Deram uma paulada na minha cabeça, né? Nós estamos falando de soldados profissionais. Os soldados romanos não era esses guardinhas que a gente vê por aí, tudo gordinho, cochilando, não era isso. Os soldados romanos era gente preparada para morrer e para matar. E aí vai lá o Pedrão, vai lá o Tomé, vai lá o Mateus, que era o coletor de impostos, vai atacar o quê? Moeda no soldado romano? Não faria sentido isso. Então é uma coisa muito infantil. Esse, para mim, é o argumento principal. Não faz sentido um bando de pescador conseguir fazer toda essa logística, passar pela guarda romana treinada para isso, revolver a pedra e os soldados romanos não falarem nada. E mais, nós sabemos que os judeus inventaram uma mentira para contornar a ressurreição de Jesus. Então os soldados romanos falaram, olha, ele ressuscitou mesmo, ninguém veio brigar com a gente. Então isso daí é uma teoria furada. Concordam com isso? Diga, Bia. Eu não entendi, desculpa. É porque a versão que se divulgou é que eles dormiram. E se um soldado romano dormisse em trabalho, ele seria punido com uma pena capital, porque ele foi incompetente. Então, essa versão completa foi para os superiores. Só que se essa versão completa chegasse lá, ia dar problema para eles. É por isso que os judeus falaram, mas fiquem tranquilos, que se chegar lá em cima essa versão, a gente protege vocês. Porque em qualquer contexto normal, eles teriam perdido a cabeça por terem dormido e deixado o corpo ser roubado. Então o fato deles consentirem com o erro deles, mostra que os judeus pagaram uma quantia boa para eles ali, e que isso, para um soldado romano, ia ser uma coisa bem mentirosa. Assim. Fala, peraí, eu estou me sujeitando a isso? É porque tem... É porque eles não dormiram. Mas a versão foi que eles dormiram, porque de outra forma, como que iam roubar o corpo? Você tem que justificar que os discípulos tiveram acesso livre ao túmulo para roubar. De duas uma. Ou eles brigaram com os soldados romanos, o que era uma opção ridícula, e venceram, ou os soldados romanos dormiram. Subornaram ali, mas a mentira que foi contada, essa mentira aí, ela teve o backup de que isso não traria nenhum problema para eles. Então era a única saída para justificar o roubo do corpo. Era a única saída. Então eles tiveram que se sujeitar a isso, porque, afinal de contas, Jesus não estava mais lá. O corpo não estava lá. Então, a gente vai ter que arranjar um laranja aqui, um bode expiatório. Surpresa! Vocês são os bodes expiatórios. Ah, mas vai pegar mal para a gente. A gente sabe que vai pegar mal para vocês. Mas isso talvez até ajude a mostrar que, olha, ser humano falha, sabe como é? Quem nunca tirou uma pestana depois do almoço, né? Então, aconteceu. Mas a gente vai morrer. Não, fica tranquilo que com os de cima a gente se vira. Então, eles se sujeitaram a isso porque era a única saída viável para tentar esconder o que aconteceu. Só que para isso eles tinham que abrir mão aí ou se colocar sobre uma coisa meio questionável, que eles poderiam realmente morrer.
Exatamente, foi isso que aconteceu, entendeu? Para eles não foi vantagem isso daí. Eles se colocaram numa enrascada. Então a questão não é, eu entendi a sua dúvida, parece que para eles não teve vantagem nenhuma isso. E realmente não teve. Eles se deram mal, tipo, pô, meu, os caras, podia estar fazendo a guardinha lá de Jerusalém, lá, meu, podia estar lá na torrezinha lá de boa, me colocaram nesse túmulo aqui, aí vai lá, ressuscita, e agora que eu, meu, eu devia ter pego folga, devia ter trocado com Samuel mesmo, aqui meu turno. Então para eles não foi vantagem nenhuma isso. E, ou vocês perderam a batalha com eles, ou vocês dormiram, vocês vão falar que vocês dormiram, tá bom? Tá bom, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu ainda vou ganhar para isso? Tá bom. Vou comprar umas pingas aí, como bom soldado romano que sou, e já era. Quem que você tinha votado, não, Maurício? Era isso? Foi respondido já? Entenderam esse ponto? Entendeu, Bia? Ficou claro assim? Agora não foi vantagem para eles, não. É porque botaram isso aí e não tinha o que fazer. Fala, Nicolas. Henrique, diga. Pois é, os soldados romanos, né? O corpo sumiu. Ou a versão era que o corpo tinha sido roubado. Mas para o corpo ser roubado, eles têm que passar pela gente. Ou eles bateram na gente, ou a gente vacilou. A versão que se divulgou é que eles vacilaram. Até porque, se eles tivessem apanhado, eles estavam sem nenhum roxo, sem nada, né? Então, estavam vivos ali. Falou, o corpo não está mais lá. Então, vamos fazer uma mentira aqui. Então você tem esses argumentos aí. Então os soldados se colocaram em risco, mas tinha aí um backup para eles. Não faria sentido os discípulos morrerem depois por uma mentira que eles mesmos produziram. Alguns poderiam atribuir isso a José de Arimateia, mas a posição de José de Arimateia não favorecia isso daí, porque ele se colocou numa situação super delicada também, ele certamente ia rodar por causa disso. E por fim, é infantil acreditar que os pescadores iam ter uma vitória sobre os soldados romanos. Diga, Xará. Se eles encontraram as mulheres, eu não lembro agora dos relatos. Depois a gente pode dar uma conferida lá. Eu não lembro se chega a encontrar com elas em algum momento. Talvez tenha algo no Evangelho de João, talvez. Depois a gente pode conferir isso daí, mas eu não me lembro especificamente a respeito disso. Beleza? Diga, Helena. Os discípulos? Os romanos. Bom, se eles fizessem isso daí, tinha que vir da Bia essas ideias, né? How to get away with murder, né? Aí, a advogada aí. Mas teria um problema, assim, é que os líderes judeus eles não teriam muitos escrúpulos com isso, mas essa coisa de ficar mexendo com cadáver e com morto não era muito da praia dos judeus. Eles tinham muita reverência por isso, mas tinha um problema. Jesus foi crucificado em público. Ou seja, todo mundo sabia quem era Jesus. A cara de Jesus, o negócio de Jesus. Se falassem, não gente, Jesus está aqui, olha só, e mostrassem um cara loiro, de olhos azuis, o povo ia falar, esse aí não é o Jesus não. Então talvez isso causasse um outro problema. Então a opção de roubar o corpo foi algo que pareceu mais inteligente para eles. A gente já detona os discípulos, falam que eles são ladrões, tenta abafar a evolução do cristianismo e a gente se livra de um problema aí, porque o corpo não está realmente lá. Então, o que a gente faz? O corpo sumiu. Vamos botar outro? Não dá, foi uma crucificação pública, foi uma execução pública. Todo mundo viu. E o pessoal reconhece. Jesus era famoso. É igual hoje se morrer, sei lá, por exemplo, Silvio Santos morre. Se bem que o Silvio Santos já morreu, agora são só sósias, né? Mas suponhamos, Silvio Santos morre. Todo mundo conhece o Silvio Santos. Antes mesmo da execução pública, Jesus era muito famoso. O pessoal sabia quem era Jesus. Jesus era famoso em Jerusalém, na Galileia, todos os lugares. Então fazer uma falsificação dessa, você ia precisar de um dublê muito parecido com Jesus ali, e ia precisar matar o dublê, né? Você é parecido com Jesus, gostei de você. Agora note, eles tiveram que fazer isso rápido, porque o corpo não estava lá. E os discípulos começaram a divulgar rápido que Jesus tinha ressuscitado. Então não dava para eles fazerem uma entrevista também, né? Gente, audição para ver quem vai ser o substituto de Jesus. Vamos lá. Tinha que ser rápido. Qual foi a saída rápida? Roubaram um túmulo. Inclusive, a preocupação dos judeus para pedirem que fosse colocada uma guarda no túmulo de Jesus era porque eles tinham medo que os discípulos roubassem. Então eles já estavam na cabeça com essa ideia. De alguma forma eles já estavam pensando nisso.
porque eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar mesmo. Então é um cenário assim, eles tiveram que agir rápido, eles tentaram agir rápido, é isso, vamos lá, agora. Não foi uma boa saída essa daí deles. Porque, na verdade, não tem uma boa saída. Que saída você daria? Alienígenas. Alienígena. Falar, não, abduziram Jesus. Realmente, o judeu ia falar, verdade. Tá bom. A saída óbvia era falar, não, de fato ele ressuscitou. Mas eles eram incrédulos até nisso. Diga, você tinha anotado a mão, Maurício? Isso. Foi Mateus 27, eles falam, olha, ele falou que ele ia ressuscitar, então põe uma guarda lá para garantir que isso não aconteça, porque esse pessoal aí, eles vão tentar fazer alguma coisa com esse corpo aí. Então eles já estavam com isso na cabeça já, né? Teoria 1, furada, certo? Concordam com os furos dessa possibilidade, dessa teoria? Concordam, Brunão? Concorda? Rodrigo, Ricardo? Paulo? Beleza. Teoria 2, alucinação coletiva. Nenhuma faz sentido, mas todos tiveram uma alucinação de Jesus, todos. Então, os apóstolos, as mulheres, os 500 que viram Jesus, todo mundo teve uma alucinação coletiva de Jesus. Jesus não ressuscitou. Problemas com essa teoria. Em primeiro lugar, alucinações coletivas não acontecem do jeito que precisaria acontecer aqui. Até porque o que se fala não é de alucinação coletiva, se fala de uma coisa que aconteceu em alguns momentos da história de histeria coletiva. Então, lá na Idade Média, um vilarejo isolado, no meio do nada, alguém começou a dançar, e aí diz um documento que todo o vilarejo começou a dançar também, e eles ficaram dançando por dias. Pode. Ou pode ser só um bando de desocupado também. Pode ser também. Nem sei por uma explicação. Pode ser também. Junta os dois já. Carnaval é isso. É um bando de desocupado dançando por vários dias. Exatamente. Então, o pessoal fala, mas existem histerias coletivas. Você vai ler aqueles sites Mega Curioso, Revista Galileu, eles falam das histerias coletivas da história. São episódios isolados e assim, relativamente questionáveis, de um vilarejo no meio do nada, a galera que começa a rir e fica rindo por dias. Agora, isso não é uma alucinação. A alucinação envolve você pensar que está vendo algo específico e estar vendo, e assim, reagir como se aquilo estivesse realmente acontecendo. São mais de 500 pessoas reagindo desse jeito. Diga, Vitão. Exatamente. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Esses relatos de histeria coletiva são bem menos específicos do que ver um homem específico ressurreto. Então é todo mundo tendo a mesma alucinação. E mais de 500 pessoas precisariam ter tido a mesma alucinação em lugares distintos e momentos distintos ao longo de 40 dias. Ou seja, não cola. E o principal contra-argumento dessa teoria é muito simples. Se era uma alucinação, o túmulo estava vazio? Não. Então o que os líderes judeus precisavam fazer ao invés de contar uma mentira? É só ela abrir e falar, galera, vocês estão viajando aí, esse pessoal aí, ó, fica, sei lá, usando droga aí, tá tendo essas alucinações. Ó, o corpo aqui, ó, tá aqui se decompondo aqui. E o pessoal entrar e falar, ih, rapaz, é verdade. Mas não dava para fazer isso. Por que não dava para fazer isso? Porque o túmulo estava vazio. O túmulo, você foi lá e o túmulo está vazio mesmo, né? Pode ser mesmo. Então essa teoria da alucinação coletiva, furada. Né? Não, mas... Teoria 3, o pessoal visitou o túmulo errado. Só fica melhor, né? É o desespero. Fala, não, Jesus não pode ter ressuscitado. O que aconteceu? Já sei, eles visitaram o túmulo errado. Estava de noite, a galera não viu muito bem, e eles visitaram o túmulo errado. Né? Então, olha só. Se os discípulos tivessem ido ao túmulo errado, bastava os judeus mostrarem o quê?
o túmulo certo. Ô, seus doidos, tá aqui, ó. Põe no Maps aí o lugar certo e olha aqui o túmulo certo, né? Aí mostrarem o corpo de Jesus em decomposição, né? Agora, isso também é meio balela, claro, é totalmente balela, né? Mas é meio furado, porque o túmulo era conhecido tanto dos judeus, porque o túmulo era de quem? José de Arimateia, ele era uma autoridade, era um túmulo conhecido. É igual você confundir Jardins com Osasco, ninguém faz uma confusão dessa. E não era só conhecido dos judeus, era conhecido dos romanos também, porque eles estavam fazendo guarda naquele túmulo. E era um túmulo importante para todos, porque se Jesus ressuscitasse mesmo, ia confirmar que ele é Deus. Então estava todo mundo de olho naquele túmulo ali. Então como que a galera ia errar? Mas, mesmo que os discípulos tenham errado o túmulo, essa teoria não explica as aparições de Jesus nas outras ocasiões a tantas pessoas diferentes. O túmulo vazio em si não foi fator decisivo para todos os discípulos, mas sim a aparição de Jesus ressurreto. Quando falaram, olha, o túmulo está vazio, e viram o túmulo vazio, alguns discípulos ainda ficaram meio incrédulos. Mas quando Jesus apareceu, toda a dúvida foi embora. Então, essa teoria, ela lida com a questão do túmulo vazio, mas ela não lida com a questão das aparições. Há tantas pessoas em momentos distintos. Então, essa teoria também, furada. Quarta teoria, desmaio ou morte aparente. Jesus não morreu. Jesus pareceu morrer. E aí aconteceu que ele estava lá, no túmulo, voltou. Tipo, nossa, eu não morri, estou vivo. Tem uma doença. Tipo aquelas pessoas que estão enterradas. O que foi? Tem uma doença que os seus batimentos, tudo é uma doença, é uma síndrome, não sei como é que chama, que os seus batimentos, tudo mais, caem muito, a ponto de você parecer morto. Como é que chama? Você não sabe, Bia? Imaginei que fosse algo que você saberia assim, Nicolas. Vocês já ouviram falar disso, né? É uma síndrome que dá que o corpo ele fica quase que morto. Catalepsia? Acho que é isso, né? Então eles falam, na verdade, Jesus não morreu, ele teve esse desmaio, a catalepsia, e era uma morte aparente. Problemas com essa teoria. Em primeiro lugar, os romanos eram executores profissionais. Os caras ganhavam para matar as pessoas, eles sabiam quando uma pessoa estava morta ou não. Tanto que eles furaram Jesus para garantir que ele estava morto. Depois Pilatos achou estranho até Jesus ter morrido tão rápido e perguntou, fulano, vem cá, ele morreu mesmo? Falei, morreu, eu vi, ele está morto lá, estava morto na cruz. Tanto que não quebraram as pernas dele, que era um hábito dos romanos para acelerar a morte, porque eles confirmaram que Jesus já estava morto. Então, você precisaria falar que um profissional habituado a matar não identificou que alguém estava morto. Primeira falha dessa teoria. Segunda, Jesus foi embalsamado com algo em torno de 34 quilos de bandagens e especiarias. E durante esse processo, José de Arimateia e Nicodemos, que estavam ativamente envolvidos nisso, eles teriam percebido que talvez Jesus não tivesse realmente morto. Então notem, para isso acontecer, teria que ter passado pelos romanos, teria que ter passado por José de Arimateia, por Nicodemos, por pessoas habituadas a lidar com mortos, aí, o nosso IML, o pessoal dos velórios aí, daquela época, né? E você teria colocado sobre Jesus 34 quilos de bandagem e de especiaria. Então pensa, você lá morto, ou semi-morto, e eles ainda envolvem você inteiro ainda. Como vai ficar a sua respiração, seus movimentos? Tira a pele. Aí fica melhor, olha só. Olha só. Como um homem gravemente ferido e sangrando poderia sobreviver 36 horas num túmulo frio e úmido sem qualquer cuidado médico? Tem gente aqui que se fizer um cortezinho na perna, não vai aguentar 36 segundos sem atendimento médico. Agora Jesus ficou 36 horas sangrando, num lugar frio, úmido, todo lá machucado, sobreviveu, levantou, aí vem o próximo item aqui, rolou a pedra sozinho, e pior, ele não apenas rolou a pedra, como ele ainda teve que lidar com soldados romanos. Então,
Fala, agora a gente vai... Vocês me espetaram, agora a gente vai ver então quem é que... Vai fazer uma luta, alguma coisa assim, né? Ou seja, ele teve que passar pelos guardas e ainda rolar pedra. Rolar pedra e passar pelos guardas. Exato. Tudo. Ele estava na mortalha. Como que a mortalha... Como que ele ia fazer isso? Hã? Como ele saiu o quê? Jesus? De verdade? Ou segundo essa teoria? De verdade ele ressuscitou. Ele é Deus. O texto não fala. O texto não fala. Não sei. O texto não fala, mas a mortalha estava lá, vazia. O texto não fala como. Agora, o problema é nessa teoria. Como é que ele faria isso? Imagina, se eu colocar uma volta de fita crepe em alguns aqui, não vai conseguir nem abrir o braço. Olha, eu não sei, eu acho que não, porque eles estavam na Palestina com um judaísmo muito antipagão, por conta do exílio e tudo mais. Então acho que uma teoria dessa não ia se popularizar ali naquela região, mesmo tendo soldados romanos ali. Acho que isso não ia acontecer. Agora, outra coisa, suponhamos que Jesus fez tudo isso. Então Jesus sobreviveu 36 horas depois de ter sido crucificado. Jesus acordou, tirou as bandagens, rolou a pedra sozinho, bateu nos soldados romanos, saiu do túmulo e encontrou os discípulos. Jesus está detonado. Os discípulos iam olhar e falar, olha, ele ressuscitou. O que os discípulos iam falar? A gente precisa te levar no médico. Você está com algumas fraturas, algumas coisas aí a tratar. Os discípulos saberiam identificar ou diferenciar uma ressurreição que eles já tinham visto de outras pessoas no ministério de Jesus, de um simples acordar machucado depois de algum tempo, né? Eles saberiam identificar isso. Então, essa teoria... exatamente. Então, essa teoria aí também não tem nada a ver. E mais, sobre a questão da morte de Jesus, vários autores não cristãos confirmam que de fato Jesus foi morto. Eu trouxe aqui Flávio Joséfo, Tácito, Talo, o Talmud judaico, que é um registro que seria contrário à ressurreição de Jesus, confirma que Jesus foi morto. Ou seja, não pode ser um desmaio ou morte aparente. Ele realmente morreu. Então essa teoria aí viaja na maionese. Todas, mas essa só vai ficando melhor, né? Vai ficando melhor. Não, ele é um historiador judeu. É um historiador judeu. E ele confirma que Jesus morreu, que realmente um homem chamado Jesus foi morto, crucificado e tudo mais. Então, não faria sentido acreditar nessa teoria aqui. Teoria 5. Erro de identificação. Apareceu alguém lá falando que era Jesus. Eles falaram, olha só, é Jesus mesmo, ele ressuscitou. Problemas com isso. Novamente, como que os judeus poderiam resolver essa questão? Fala, olha aqui o corpo, esse cara não é Jesus. Jesus está aqui. Esse não é Jesus. De novo, mais de 500 pessoas em momentos distintos viram Jesus. Isso inclui Maria, que é mãe de Jesus. Uma mãe acho que sabe identificar o filho, né? Tem mãe que consegue até discernir gêmeos. Eu acho que Maria conseguiria ver, não, esse aí não é meu filho. Os 11 apóstolos que viveram com Jesus diariamente ao longo de 3 anos ali, então eles sabiam quem era Jesus. E as outras pessoas que acompanharam ele ali, os mais de 500 irmãos que viram ele ressuscitar. Então isso é altamente improvável. Não tem como isso daí. O erro de identificação também não tem nada a ver. E a última teoria é a teoria da ressurreição no coração. Jesus, na verdade, não ressuscitou fisicamente. Ele ressuscitou no coração daqueles que creem nele. Que lindo. Que lindo. Por quê? Algumas pessoas desacreditam em milagres. Elas falam, não, milagres não podem acontecer. Se milagres não podem acontecer, então como que a gente explica a convicção dos discípulos de Jesus? Eles falaram que Jesus ressuscitou. Eles morreram por essa afirmação. Eles não negaram isso em momento nenhum. Como que isso aconteceu? É simples. Eles tinham tanta convicção,
tanto amor por Jesus, eles eram tão comprometidos por Jesus, que eles realmente acreditaram que Jesus ressuscitou e se tornou um grande exemplo moral. Só que não foi uma ressurreição física, foi uma ressurreição, coloquei aqui no coração, mas é aquela coisa assim, do exemplo moral, aquela pessoa que deixou para nós um legado, e agora nós temos que viver como se ele estivesse vivo em nós. Esse papo, já ouviu esse papo assim? Então a pessoa morre. Essa pessoa morreu, mas ela deixou um grande legado, e ela está viva em cada um de nós agora. Um pedacinho dela está em cada um de nós pelos ensinamentos que essa pessoa deixou para nós. Então é isso que é a ressurreição no coração. Então Jesus não teria ressuscitado, de verdade. Os discípulos divulgaram isso daí porque eles tinham muita convicção no que eles pregavam, e eles viveram com essa convicção e morreram com essa convicção. Bom, como você resolveria isso? O judeu resolveria isso. De novo, olha, ele não ressuscitou nada, o corpo dele está aqui. Eu cansei de falar, o corpo dele está aqui. Vocês não estão vendo o corpo dele aqui? Mas não tinha um corpo lá, porque o túmulo estava vazio. E esse papo de ressurreição no coração ignora evidências históricas, o túmulo vazio, o suborno dos guardas, as aparições físicas de Jesus, como nós mencionamos no item anterior. Ele comeu, ele falou, ele foi ouvido, ele teve fome, ele pediu para ser tocado. É uma aparição física, não é um relato de algo no coração. Então essa teoria aí também viaja, não tem nada a ver. Então essas são as principais que eu pude listar aí: roubo do corpo, alucinação coletiva, visita ao túmulo errado, desmaio ou morte aparente, erro de identificação, ressurreição no coração. Quando você olha para todas as teorias, você vê que os judeus, acho que eles tentaram pegar a melhorzinha ali. Eles, vamos falar que o corpo foi roubado, porque a gente tem que lidar com essas evidências, a gente tem que abafar essas evidências. Mas é claro, não deu para eles abafarem, porque as testemunhas oculares foram muitas, e isso se espalhou, e de fato Jesus tinha ressuscitado. Qual dessas teorias aí vocês acham mais furada? Vamos lá. Qual vocês olham e falam, nossa, que ridículo? Vai lá. Qual? Brenner? Alucinação coletiva. Qual mais? Alucinação também. Lele vai na 4 ali. Desmaio ou morte aparente. Essa daí é Lelezinha na 3 e Sofia na 3. Visita ao túmulo errado. Essa é comédia, né? Essa é comédia. O que mais? Que outra aí? Exatamente. Nada, exatamente. Ou seja, assim, é de um absurdo sem tamanho, diga. Diga, Breno. Dá, os trapalhões, bem os trapalhões isso daí mesmo, né? Que mais? Quem mais aí? Brunão, qual que é a sua preferida? Você que é um cinéfilo, fala aí, qual você acha que é a mais cinematográfica, é a mais absurda? É a 3? O erro de identificação, né? O problema é Maria, né? Imagina a Maria vendo lá. Essa voz aí tá estranha. Levanta o braço. Cadê a pinta que você tinha ali? Ia ser. Cadê a cicatriz? Cadê o negócio? Não foi isso que aconteceu, não. Cicatriz curta, 36 horas, né? Então, assim, todas essas teorias são absurdas. Todas elas são absurdas. A do roubo do corpo foi a que foi disseminada pelos judeus até um bom tempo depois que Jesus já tinha sido levado aos céus. Mas ela também é absurda pelos motivos que nós mencionamos aqui. Mas as outras não perdem em absurdez, em absurdidade, sei lá qual é a palavra para isso, em absurdo. Elas são todas muito absurdas também. Então, de fato, se nenhuma dessas explicações é satisfatória, qual é a única explicação satisfatória para o túmulo vazio e para as aparições de Jesus? Ele ressuscitou. Então, realmente Jesus ressuscitou. Diga, Henrique. História do Lee Strobel, não é? Acho que é. Ele tem um livro e depois virou um filme. Eu não vi o filme, nem li o livro. Mas eu acho que em algum momento ele lida com essas questões, eu acho. Ele lida, né? Você já leu? Viu o filme? Tá.
desacreditar a ressurreição, né? Não tinha como refutar isso. E de fato, é um testemunho histórico muito grande para você tentar refutar. São 6 documentos históricos, 5 autores diferentes, fora as outras testemunhas oculares da época. Uma história como essa poderia ser facilmente colocada em xeque. É muita coisa. Deus se preocupou em deixar isso muito consolidado. É um testemunho histórico consolidado. Nós não precisamos ter dúvida, ter medo. Quando um cético chega para nós com uma dessas teorias aí, você não precisa ficar com medo. Ai meu Deus, como eu vou defender a minha fé? É só você olhar na Bíblia, as respostas estão lá. E, no caso dessas teorias, da refutação dessas teorias, as respostas estão aqui de modo explícito ou por uma simples dedução lógica, por um simples raciocínio lógico. Então, se a ressurreição é um aspecto tão central da nossa fé, Deus também deu evidências suficientes dessa realidade por meio de testemunhos históricos, documentos históricos, e nenhuma dessas teorias aí se sustenta. Beleza? Terminamos por hoje? Então tá bom. Vamos só orar para terminar? E aí depois a gente fala aí da nossa próxima pauta da noite. Então a gente viu aí a relevância teológica, os relatos históricos e terminamos com os ataques céticos. Então hoje foi uma aula mais apologética, né? Mas que é importante para a nossa fé. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque a ressurreição de Cristo tem tanto impacto teológico da nossa vida que nós não podemos sequer mensurar. E nós agradecemos porque a precisão histórica, a validade, a confiabilidade histórica desse evento também é atestada de modo amplo, de modo abrangente. Nós agradecemos ao Senhor pela preocupação que o Senhor teve de, naquele momento da história, colocar a ressurreição de Cristo diante de tantas pessoas, diante de tantas testemunhas, que já naquele momento poderiam ter sido refutadas caso isso fosse mentira. Mas elas morreram por isso. Elas morreram crendo que Jesus ressuscitou, não por conta de uma crença abstrata, não por conta de uma crença no coração apenas, mas porque elas eram testemunhas oculares dessa ressurreição. Eles viram a ressurreição acontecer, eles viram Cristo ressurreto. E agora nós temos essa certeza que Jesus está vivo, por meio do testemunho que está diante de nós na Tua palavra esta que o Espírito Santo guiou as testemunhas oculares para registrarem, e o Seu Espírito preservou essas palavras até nós hoje. Nós agradecemos ao Senhor por essa verdade, e pedimos que, se há alguém aqui que ainda não crê na ressurreição de Cristo, que diante disso tudo, o Senhor atue com o Seu Santo Espírito, para que as peças do quebra-cabeça se encaixem, para que as respostas ainda em aberto sejam finalmente respondidas, e que a única alternativa lógica, que é admitir que Jesus realmente ressuscitou, aí portanto Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Salvador, que essa pessoa dê essa resposta e se renda a Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.